Senhor me trazia uma palavra no meu coração e eu queria compartilhar com você. Vamos correr alguns textos. Primeiro Mateus 5:8, amém? Mateus 5:8. Tem visitantes? Não? Tem visitantes? Não? Amém? Sejam bem-vindos, glória a Deus, tem que se amar. O pastor está visitando hoje a igreja. Mateus 5:8, amém? Glória a Deus, Senhor, que é santo. Saiu no teclado esse pronto. Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O pastor trazia essa palavra agora no início aqui sobre Isaías, quando ele viu a face do Senhor, e o Senhor me trazia essa palavra para ministrar para a igreja hoje sobre algo de intimidade. Amém, irmãos? Eu acredito que o Senhor, Ele deseja que nós sejamos íntimos dEle. Amém? E eu estava refletindo sobre alguém que já se confundiu quando cumprimentou alguma pessoa, depois passou vergonha no final da rua, só eu, alguém aqui, se cumprimentar. Irmão, como é que tá quando chega perto? Nada bem, né, irmão? Você já passou, né, irmão? E é interessante porque quando a pessoa está passando do outro lado, não sei, você olha, assemelha alguém que você conhece, né? E quando você chega perto dessa pessoa, você olha no grão do olho e não é, né? E com Deus, queridos, nós não conseguimos conhecer a Ele se não estivermos perto. Nós precisamos estar perto dEle para conhecer a Ele. Muitas vezes nós conhecemos a palavra, sabemos da Bíblia, sabemos versículos, sabemos tantas coisas, mas nós não temos uma vida de oração com Ele. Nós não temos uma vida de intimidade com Ele. Amém? E nós precisamos ter uma vida de intimidade. Amém? Muitos serão enganados no final. Mas eu acredito que aqueles que tiverem uma vida de intimidade com o Senhor realmente não serão enganados. Amém? E sobre isso que eu queria compartilhar com você nessa noite. Em Mateus 5:8 diz: os limpos de coração verão a Deus. Amém? Em Jó, no livro de Jó, algo me chamava a atenção, porque muitas vezes eu li o livro de Jó e eu não entendia muitas coisas no livro de Jó. Por que Jó passou por tantas coisas? Eu gostaria de ler com você Jó 1. Você tem liberdade, amém? Tem a pastora Juliana, quanto mais glória, aleluia, até mais o céu. Amém? Jó 1. Vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2, só do 7 em diante. A história de Jó na terra e no céu. Havia um homem na terra de Uz. Seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto, justo. Amava respeitosamente a Deus. Evitava praticar o que era mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente de sua época. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros, e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó mandava chamar, fazia com que se santificasse por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora, oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios completamente queimados, em nome de cada um de seus filhos, pois pensava: talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. 6. Certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor. E Satanás, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então Deus questionou Satanás: de onde vens? Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então o Senhor: observaste meu servo Jó?
Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro, justo, que ama, teme a Deus, se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Deus, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo o que ele tem. Com certeza, ele te amaldiçoará e blasphemará diante da tua face. Então Deus declarou ao acusador: conceda-te poder para destruir tudo o que ele possui. Apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. E Satanás deixou a presença de Deus. Logo abaixo, aqui no versículo 13 em diante, irmãos, que vai falando das etapas que Satanás foi tocando na vida de Jó, e nós conhecemos já. Satanás começou tocando nos servos, matou os servos, matou os animais em 2 levas, matou os filhos de Jó, todos, porque ele tinha 10, todos morreram, e destruiu a casa. E por último, no capítulo 2, no 7, diz assim: a provação da terrível doença. Saiu, portanto, o acusador, o inimigo da presença do Senhor, passou a afligir Jó, servo de Deus, com feridas terríveis, que iam da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó lançou mão em um caco de cerâmica, e com ele se coçava, raspando suas feridas, sentado sobre as cinzas, até aqui. Para ajudar a sua esposa, única que sobrou naquele momento, ainda disse para Jó: amaldiçoa teu Deus e morre. Você já ouviu essa história, bem? Jó, um homem temente, um homem reto, um homem que se desviava do mal, um homem que tinha integridade, um homem que amava o Senhor. E em Jó 33:3 ele diz que ele era sincero diante de Deus, ou seja, era um homem que tinha um coração honesto, sincero diante do Senhor. E Deus permitiu acontecer tudo isso na vida de Jó nesse início. Mas por que o Senhor permitiu isso acontecer? Eu me questionava isso. Mas Deus, o Senhor desejava alguma coisa mais de Jó. E é interessante, queridos, porque havia os amigos de Jó naquele momento que chegaram ali para dialogar com Jó. Eles tentaram confortar Jó de alguma maneira. De outra maneira eles falhavam, tentando confortar Jó, julgando Jó um pouco também. E começaram a falar um pouco de Deus ali naquele lugar. Blasfemaram contra Deus, porque no final o Senhor manda Jó oferecer sacrifícios por esses homens. Mas é interessante porque em meio a essa conversa com esses amigos de Jó, e algumas coisas eles falaram a verdade para Jó, e Jó não aceitava naquele momento tudo que os seus amigos estavam falando. Em Jó 34, no 5, no 6, diz assim, Jó 34, 5 e 6, no momento que Eliú acusa Jó de blasfemar, ele diz assim: ora, Jó declara: sou inocente do mal que me acusam, mas Deus tirou de mim a justiça. Apesar de viver corretamente, sou considerado mentiroso. Apesar de justo, suas flechas me atingem, causando feridas incuráveis. Ou seja, Jó, em todo momento, naquela conversa, naquele diálogo com seus amigos, em diversas vezes você vai ver que ele se dizia por ele mesmo justo, por ele mesmo que ele era reto, que ele não tinha pecado, que ele era um homem íntegro. Ele se dizia isso, era ele que falava isso dele mesmo naquele momento. E Jó 12, 1 diz assim, quando Jó se defende das palavras de um dos seus amigos, diz assim: então Jó ponderou diante de seus amigos: sem dúvida, vós sois a voz do povo, em vós reside todo o saber. Penso que quando morrerem, a própria sabedoria desaparecerá. Ou seja, cara, se vocês morrerem, não tem mais sabedoria na terra, porque vocês são os donos do saber. Esse era o coração de Jó. Só vocês sabem. Ele via assim as pessoas naquele momento. Ou seja, tinha algo no coração de Jó, um certo orgulho, uma certa soberba, uma certa arrogância no coração daquele homem. Por mais que ele fosse íntegro, ele fosse justo, ele se desviasse do mal, ele fosse um homem que andasse em retidão diante de Deus. É interessante, queridos, porque Jó era esse irmão que vai no culto na quarta e no domingo. E muitas vezes nós vamos no culto na quarta e no domingo. Se achar um culto no meio da semana, nós mais caminhamos, vamos.
Amém? Nós vamos. E andar em retidão diante de Deus, eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui andam em retidão diante de Deus, amam ao Senhor, se desviam do mal. Jó é esse crente, irmão, é esse cristão, mas havia algo no coração dele, havia algo dentro dele. É interessante porque lá em Jó 38 e 39, Jó, durante toda essa conversa, eu queria que você lesse o livro de Jó em casa atentamente, durante toda essa conversa com seus amigos ali, e questionamentos, e um pouco tentando ajudar, e um pouco atrapalhar, ele questiona Deus, e ele diz, amaldiçoando o dia do próprio nascimento, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, ele fala muitas coisas naquele lugar ali. E é interessante porque ele teve muitos questionamentos diante de Deus, durante a sua conversa no livro, ao decorrer do livro. E em Jó 38, 9, Jó 38, no capítulo 38 e no capítulo 39, no meu título diz assim, no 38, Deus responde a Jó em teofania, e no 39, Deus continua se revelando a Jó. Ou seja, ali naquele momento, Deus começa a falar para Jó: onde você estava quando eu mandei para o mar ir até aqui? Onde você estava quando eu fundei a terra, fiz os limites da terra? Começa a questionar Jó: onde tu estava quando eu fiz os animais, quando eu fiz o cavalo, quando eu fiz vários animais? E Jó não tem resposta para aquilo ali. É interessante que daí em Jó 40, irmãos, você está entendendo aqui? Em Jó 40, irmãos, quando Deus fala tudo aquilo ali para Jó: onde tu estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, quando eu fiz as estrelas estavam me adorando e os anjos me adoravam. No 43 diz assim, Jó responde com humildade, depois que Deus fala. Eis então que Jó abre a boca para responder a Yahvé: sou pecador, como posso dignar-me a responder-te? Pelo contrário, tapo a minha boca com as mãos para evitar as palavras más. Falei uma vez, mas não repetirei, ou mesmo 2 vezes, porém não insistirei. Houve um reconhecimento em Jó neste momento. Jó reconhece que é um pecador neste momento. Depois de a Bíblia falar que ele era um homem justo, um homem reto, um homem íntegro, que amava o Senhor, e muitas vezes ele se dizia justo, havia uma arrogância, um certo orgulho por aquilo ali. Muitas vezes, irmão, nós temos orgulho de ser pessoas retas, sabe? Muitas vezes o orgulho nos consome por ser pessoas que se afastam do mal, pessoas que andam em retidão diante de Deus. E nós não podemos isso deixar a ponto de chegar a um pecador, um pecador, todos nós somos pecadores, a ponto de chegar a uma pessoa enferma, talvez ferida, talvez machucada, com o mundo, com a vida sem entender, e nós julgar essa pessoa, de tanto retidão que temos em nosso coração, sabe? Muitas vezes nós nos colocamos nessa posição, e já dizer: eu sou um pecador, Senhor, eu não sou digno, sabe? Muitas vezes nós somos esse cristão, irmão, um certo cristão religioso, como aquele homem Simão, que recebe Jesus em sua casa, e vem uma mulher e derrama um bálsamo sobre Jesus naquele momento, e ele olha para Jesus e diz: ei, olha aí, uma pecadora derramando óleo aos teus pés. E Jesus diz: ei, tu não me deu nem água para lavar meus pés, essa aqui está enxugando, está me lavando, tu não fez nada por mim. Um religioso, irmão, sabia toda a lei. Queridos, nós precisamos ser homens e mulheres que amam o Senhor e todos os dias reconhecem que tem falhas, mas eu ando em retidão, Senhor, eu amo o Senhor, Senhor, eu sou íntegro de coração, eu tenho sinceridade diante de mim, mas eu sou um pecador e sou falho. Nós precisamos reconhecer isso todo dia, irmãos. Se nós chegar a um ponto de não reconhecer mais isso, você nem vai olhar para o teu próximo mais. Amém? Nós precisamos ter esse reconhecimento, e nós só vamos ter esse reconhecimento quando nós se aproximar de Deus. Porque no momento que Jó se aproxima, o Senhor se aproxima de Jó, começa a questionar e dizer: eu sou um pecador. Pessoas que não se aproximam de Deus nunca reconhecem. Você entende isso? Nós precisamos reconhecer, irmãos. Jó reconhece naquele momento. E é interessante porque em Jó 41, no 40 e no 41, Deus fala de um animal. Deus usa 2 vezes. Algumas qualidades más ali naqueles animais. Em Jó 40,
Tu és santo, Pai. Jó 40, o Senhor fala de um hipopótamo, certo hipopótamo que tinha ossos de bronze. A força estava nos seus lombos. No 16 diz: o seu poder nos músculos do ventre, ele engerece a cauda, ou seja, era um animal indobrável. Deus usa aquele animal para dizer: esse animal é indobrável. E no 41 ele fala a respeito do Leviatã. Tu és santo, Pai. O 40 fala do Leviatã. E ele fala a respeito de orgulho nesse animal, irmão. Aleluia, Senhor, Tu és santo. Jó 41 fala a respeito desse Leviatã, irmãos. E ele fala a respeito de orgulho. Eu não estou achando aqui, não anotei. Mas fala a respeito de orgulho. Um animal sobre orgulho, ou seja, estava apontando, dizendo para Jó sobre isso. Estava fazendo uma comparação ali naquele momento. Eu acredito que Jó estava entendendo ali. Esse animal, esse monstro, um animal que ninguém podia dobrar ele, ninguém podia tocar nele. Era um animal destrutível, indestrutível, um animal que não tinha como dobrar. E Deus fala nesse momento em Jó 41 daquele animal. E depois desse animal, Deus abre o coração para Deus e pede perdão ao Senhor. E o que eu quero que você entenda aqui nesse momento é que em Jó 42, 5, 6, depois de tudo isso, Jó pede perdão a Deus. E no 42, 5, 6 diz assim: de fato os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo agora meus olhos te contemplaram. Por essa razão menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó da cinza. Ou seja, meus ouvidos te ouviam antes, agora meus olhos te veem. Algo foi extraído do coração dele. E eu acredito que algo precisa ser extraído dos nossos corações nesses dias, para que nossos olhos vejam o Senhor. Você está entendendo? Eu acredito, irmão, que nós precisamos abandonar o orgulho. Nós precisamos abandonar a soberba. Precisamos abandonar a arrogância. Muitas pessoas têm andado nessa terra com seus corações incuráveis, irmão, indobráveis, porque não abandonam a arrogância, o orgulho, a soberba. Tem pessoas, irmãos, como o pastor muitas vezes diz, estão indo para o inferno indo, deixa eu entrar. Não precisa nem me colocar, Satanás. Isso não é brincadeira, irmão. O pastor disse aqui agora há pouco: se Jesus voltasse amanhã, como estaria o nosso coração? Como estaria a nossa vida? O que nós estaremos fazendo? Será que nós estaríamos agredindo nossos cônjuges com palavras destrutivas? Será que nós estaríamos agredindo nossos filhos? Será que nós estaríamos olhando aquilo que não deve, aquilo que Deus abomina? Será que nós estaríamos pensando como maquinando um plano contra o nosso próximo? Eu acredito que são dias de nós nos aproximar do Senhor. Você acredita nisso? Nós precisamos nos aproximar do Senhor, irmão. E há um homem em Atos. Tu és santo, Pai. O Senhor está aqui. Atos 8, irmãos, que devido a um coração fechado, ele perdeu algo muito especial. Atos 8, 9. Coração orgulhoso, coração soberbo. Atos 8 diz assim, 9: havia um homem chamado Simão, não é o Simão que eu falei antes, é outro, que há algum tempo vinha praticando feitiçaria na cidade, e isso impressionava toda a população de Samaria. Ele se dizia poderoso e notável. Todas as pessoas, as mais simples, as mais ricas, davam-lhe grande crédito, exclamavam:
Este homem exerce poder divino, chamado grande poder. Muitos seguiam, pois vinham sendo iludidos por ele há bastante tempo por meio de suas artes mágicas. Contudo, quando Filipe lhes pregou boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele. Foram batizados tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado. Acompanhava com curiosidade a Filipe por toda parte, contemplando perplexo os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Então os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, assim que desceram até eles, oraram para que recebesse o Espírito Santo. Olha só, os irmãos foram batizados, Simão foi batizado junto, e Pedro e João estavam orando para receber o Espírito Santo, porquanto o Espírito Santo não havia sido derramado sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Sendo assim, à medida que Pedro e João lhe impunham as mãos, recebiam este o Espírito Santo. Observando Simão que o Espírito era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu dinheiro, propondo: dai-me também a mim este poder, para que a quem eu puser as mãos ganhe o Espírito Santo. Diante disto, replicou-lhe Pedro: que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentaste comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. Tu não tens parceria nem porção neste ministério. Preste atenção, porque o teu coração não é honesto perante Deus. Arrependa-te, portanto, dessa tua malignidade. Ora ao Senhor, é possível que te seja perdoada a intenção do teu coração, pois veja que está cheio de amargura, atado pelo laço do pecado. Entretanto, Simão respondeu: orai vós por mim. Olha só a ousadia desse homem, irmão, a cara de pau. Orai vós por mim ao Senhor, para que nada incesto sobrevenha a mim. E havendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João regressaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Você vê que Pedro e João desceram a esse lugar, a Samaria, para impor as mãos e o povo receber o Espírito Santo. E é interessante, se você ler a Bíblia em Atos, você vê que muitas vezes que os apóstolos eles empunhavam as mãos para as pessoas, colocavam, eles recebiam o Espírito Santo e logo profetizavam. Ou seja, recebiam dons ali naquele momento, através do Espírito Santo. Este homem, irmãos, não recebeu o Espírito Santo, porque no final ele foi oferecer dinheiro para eles colocar a mão nele, e ele recebeu o Espírito Santo e passar a outros. Mas o que eu quero que você preste atenção nessa palavra é que Pedro diz assim: tu não tens parceria nesse ministério, porque o teu coração não é honesto. Arrepende dessa tua malignidade. Ora ao Senhor, é possível que seja perdoado a intenção do coração deles. Olha só, está cheio de amargura, atado pelos laços do diabo, do pecado. E ele pede para que eles oram para que isso nada aconteça sobre ele. Ou seja, ele não aceitou o que os discípulos falaram a respeito dele naquele momento. Ele não aceita as palavras que os discípulos disseram naquele momento. E nós somos assim muitas vezes. Não aceitamos quando alguém chega e diz: ei, cara, tu precisa mudar isso, tu precisa sair desse lugar, tu precisa parar de fazer isso, tu precisa mudar o teu rumo, parar, botar a tua cabeça no lugar e ir. Sabe, muitas vezes nós não aceitamos, irmãos. Muitas vezes nós já temos a nossa mente formada, própria, e achamos melhor ir pelos nossos caminhos. Depois, se frustramos, sabe? E esse homem não recebeu o Espírito Santo. Foi batizado, mas o Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo, irmãos, é o Espírito da promessa que Jesus nos deixou na terra. É o que nós temos de mais precioso, ele não recebeu. Era o meio a qual ele poderia se aproximar de Jesus. Era o meio a qual ele poderia ter um acesso ao coração de Jesus, ao coração do Pai, como os discípulos e todos aqueles que receberam. E nós hoje podemos chegar por meio do Espírito Santo. E aquele homem, por um coração amargurado, um coração orgulhoso, fechado, não quis receber essa instrução, essa correção e colocar um alinhamento em sua vida. Há quanto tempo mais nós vamos esperar, irmão? Vai ter um momento que o Espírito Santo, quanto tempo nós vamos esperar para consertar aquilo que está errado, para nos aproximar do Senhor? Você entende nessa noite? Simão era um homem notável, era um homem que
era o centro das atenções, sabe? Ele tinha algo no coração dele, por isso ele chamava a atenção dos outros. Tinha mágoas, era atado pelo laço do diabo, irmão, pelos laços do pecado. Você entende isso nessa noite? Em 2 Reis 5, 10, 14, a Bíblia fala sobre Naamã. Eu acredito que você já ouviu essa palavra muitas vezes. Naamã, por um orgulho no seu coração também, uma arrogância, ele poderia ser ficado sem se curar. E nós muitas vezes estamos caminhando leprosos, enfermos todos os dias. Temos caminhado com nossos corações amargurados todos os dias. Temos caminhado com orgulho todo dia, com arrogância, com soberba todo dia, irmãos. E o Senhor já disse: ei, você precisa fazer isso, perdoa, ama. Sabe? Vem se aproxima de mim, como Jó. Eu sou pecador, sim. Reconheça, irmão, que nós somos falhos. Precisamos pedir perdão. Precisamos reconhecer nossas falhas em Deus. Amém? Precisamos. Eu creio que Jesus vai encontrar em você um coração puro e limpo. Ele vai ver aqueles que têm um coração limpo, irmão. Você vai olhar para os olhos dele. Os puros de coração verão a Deus. Há uma promessa que o Senhor nos deixou. Aqueles que têm um coração puro verão o Senhor. Meu Deus, irmão, olha os homens que viram o Senhor. Os profetas, o profeta Isaías, quando ele olha, diz: Senhor, ai de mim, estou padecendo. Sou homem de puros lábios. E ele inicia o ministério naquele momento. Quando ele olha para o Senhor. Você cantou aqui agora há pouco ali a canção. Tudo perde o valor quando você olha para o Senhor, quando você olha para a face dele, sabe? Nada mais importa, irmão. Você não está nem aí se alguém vem ferir você, ou vem falar alguma palavra. Você vai lá primeiro a pedir perdão, a reconstruir aquilo que você precisa reconstruir, sabe, irmão? Nós precisamos parar, irmãos. Parar com isso, queridos. O Senhor quer se aproximar de nós. Ele deseja que nós acessamos o seu coração e vejamos sua face. Jeremias 33, 3 diz assim: clama a mim, revelarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Sabe, irmão? É tempo de eu e você clamar ao Senhor com o coração limpo, e o Senhor revelar algo ao nosso coração nesses dias. Há muitas pessoas buscando respostas, há muitas pessoas tentando achar respostas, e sabe o que nós fizemos com elas? Pegam, vem cá, vamos no pastor, vamos lá no irmão, vamos no obreiro. Irmão, você tem que ser a resposta. Você é a resposta. Não é o teu pastor que é a resposta, ou o teu líder, é você. Pega isso na tua mão e vai. Você entende? Vai que você é a resposta, irmão. Clame a mim, eu vou revelar coisas grandes e ocultas que tu não sabe. Aleluia. E aí isso é profundo, querido, porque eu amo o livro de João, discípulo amado de Jesus. João 13, no 21 ao 26, é muito profundo esse texto. Vamos ler João 13, 21. No momento que Jesus está na mesa e ele vai revelar quem que ia trair ele. Diz assim, João 13, 21. Após haver dito essas palavras, perturbou-se Jesus em espírito e declarou: em verdade vos afirmo que um dentre vós me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros, perplexos sobre a quem ele se referia. Enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava o que? Reclinado ao seu lado. Simão Pedro fez alguns sinais a esse, querendo dizer: pergunta ao que se refere. Então aquele discípulo, reclinando o que? Sobre o coração, o peito de Jesus, irmãos, perguntou: Senhor, quem é? Respondeu Jesus. Jesus liberou a informação para ele, irmão. Liberou aquilo que ele queria. Preste atenção nisso, é profundo. É aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. E tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão.
Pedro estava com uma dúvida. Pedro fez assim: irmão, João fez assim: ó, quem vai trair? Cara, nós precisamos ser esse cara. Nós precisamos ser João, irmãos. Nós precisamos colocar o nosso ouvido no coração e dizer: Senhor, o que é? O que eu faço? O que eu preciso proceder agora? Onde eu devo ir? Você entende? Você precisa, irmão, despertar isso no seu coração hoje. Você precisa ouvir o coração do Senhor. Você precisa olhar a face dele e dizer: Senhor, o que eu faço? Para onde eu vou? Como eu devo agir? Como eu devo proceder? Sabe, tem muitas coisas que nós temos agido no dia a dia, muitas áreas de nossas vidas, e nós temos se frustrado em tudo. Tudo tem dado errado, porque o nosso ouvido não está no coração dele. Nós não estamos olhando para a face e dizendo: Senhor, como eu devo conduzir a minha casa, a minha família, o meu filho, como eu devo conduzir a minha vida diante do Senhor. Sabe, irmãos, ousadia. Ouça o coração dele. Para de pedir resposta para pastor, para líder. Não que você não depende de uma oração, sim, amém, mas você pode ter as respostas. Basta você chegar nele, chegar com o seu ouvido e escutar, meu querido. Escute o Senhor. Para de ouvir o mundo. Irmãos, o mundo tem tantas coisas para te falar, irmão. O mundo está com uma agenda cheia para te falar tanta coisa, mas nada que presta, só para encher a tua cabeça. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Eu sou a água, eu sou o pão da vida. Ele falou isso. Pare de encher a sua vida com coisas que não trazem nada para você. Nada. Em vão, é em vão. Você entende isso nessa noite? Quantos João tem aqui nessa noite? Quantos João querem a partir de amanhã iniciar? Irmãos, você tem que entender isso, irmãos. É muito profundo. Jesus revela ao discípulo amado quem iria traí-lo. Olha a informação que ele passou. Tu acha que ele gritou na mesa: Judas? Não. Judas. Tu acha que foi para todo mundo? Irmãos, você quer revelação? Clama a mim. Coisas grandes e ocultas eu revelarei. Ah, meu Deus. Você precisa entender isso. Em João 20. É muito profundo, irmão. João 20, 1 ao 4. Aquelas mulheres, quando elas chegam na tumba, irmão, elas voltam para dizer que Jesus não estava ali, que ele havia ressuscitado. E Pedro sai correndo. Eu vou lá ver. E o discípulo amado, a Bíblia diz que ele... Irmãos, eu imagino, o discípulo amado, ele era o flash. João devia ser o flash, porque ele saiu correndo. Ele deixou Pedro para trás, ele chegou lá e viu. Irmãos, João tinha algo no coração dele. Ele precisava chegar primeiro nos pés de Jesus. Ele precisava ficar diante da face de Jesus. Ele precisava escutar o coração de Jesus. Ele queria correr para Jesus. Nós precisamos ter isso em nosso coração. João saiu correndo. Pedro, fica para trás que eu vou primeiro. Eu quero chegar primeiro para ver a face do meu mestre. Você entende isso? E é muito profundo lá em João 19. Tu és santo, Pai. Tu és santo, Pai. O Senhor está neste lugar. João 19, 25. O Senhor está neste lugar. Você não sairá daqui da mesma maneira que você entrou, em nome de Jesus, irmão. Você não sairá daqui. A Bíblia diz assim em João 19. Quem estava no momento que Jesus iria ser crucificado? João 19, 25. A mãe e os amigos junto à cruz. Próximo à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, Maria Madalena. Quando Jesus, contudo, viu sua mãe, e junto a ela quem? O discípulo a quem ele amava. Disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Em seguida disse Jesus ao seu discípulo: eis aí tua mãe. E daquele momento em diante, o discípulo amado recebeu como parte de sua família. Queridos, Jesus olhou para João e disse: você tem características de um filho. Eu não vou estar na terra, mas fica ali no meu lugar, dentro dessa família. Irmãos, você está entendendo? Fica
Fica no meu lugar dentro dessa família, porque você tem perfil de um filho. Quantos são filhos de Deus aqui, irmãos? Quantos querem, irmãos, esse lugar no coração do Pai? A ponto de Jesus dizer para ele: fica no meu lugar ali naquela família. Você agora é adotado, você é filho ali. Você está entendendo? Você precisa entender. João tinha um coração, irmão, grandioso, limpo. Eu acredito que o coração dele era limpo. Os limpos verão a face dele. João 12, 1 a 8. É interessante essa palavra, porque se você ler Mateus e Marcos, vai falar essa mesma passagem. Mas olha, porque eu não vou ler. Fala da mulher, aquela que derramou o bálsamo sobre Jesus, enxugou com os cabelos, e essa história ia ser contada por toda a terra, todo momento. E Mateus e Marcos falam que essa mulher derramou nos cabelos dele. E João olhou para os pés. Ele disse: ela derramou nos pés, enxugou com os cabelos. Ele olhou para os pés de Jesus. João olhava para os pés de Jesus. João queria escutar o coração de Jesus. João olhava para o rosto de Jesus. Você entende? João era um filho. Irmãos, nós precisamos ter isso. Nós precisamos viver isso como filhos de Deus na terra. Acessar o coração do Pai. E deixa eu dizer uma coisa para você, é interessante, porque quantos têm filhos aqui? Profetiza que eu vou ter em nome de Deus. Irmãos, quando você chega perto do seu filho, você consegue ver o rosto, você consegue ver os olhos, você consegue ver perfeitamente. E é interessante que eu acredito que tem pais aqui que de noite às vezes pega e coloca o nariz no nariz do seu filho. Você já fez isso, né? E você sente a respiração dele. Você entende? É isso que nós precisamos viver. Nós precisamos encostar no Pai, sentir a sua respiração, irmãos. Encostar no Pai, sentir o seu amor, irmãos. Jesus quer isso para mim e para você. Jesus quer tirar toda a amargura. Jesus quer tirar todo o orgulho, toda a arrogância, toda a soberba. Ele quer acessar o teu coração. Ele quer revelar algo para você e dizer: isso seja a resposta. Amém? E é muito profundo, irmão, porque João, o livro de Apocalipse, segundo historiadores, Apocalipse, Patmos, a ilha onde foi escrita Apocalipse, era uma ilha a qual estavam levando prisioneiros para lá. Estava lendo os artigos e a princípio havia templos pagãos naquele lugar, havia muita idolatria. E você imagina colocar um cristão dentro de um lugar que só tenha satanistas. Você entende? Era mais ou menos isso que João estava. Ou seja, era uma prisão horrível para ele. Estava naquele lugar, naquele meio daquele povo. E Apocalipse 1:9 vai dizer assim: quem recebeu as revelações, irmão, de Apocalipse foi Pedro, foi Mateus, foi Marcos, foi Lucas, foi Filipe, foi João. Foi João. E Apocalipse 1:9 diz assim, do 9 até o 17. Ah, Senhor, Tu és santo. Tu és santo, Pai. Tu és santo. Apocalipse 1:9 diz assim: eu, João, irmão vosso, companheiro de sofrimento no reino e na perseverança, na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, ele estava ali porque ele havia sido perseguido. E no dia do Senhor, achei-me exaltado no Espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como um som de trombeta, que dizia: escreve um livro que vês, envia-os às 7 igrejas: Efésios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro. Entre os candelabros, alguém semelhante ao ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava aos seus pés.
um cinturão de ouro ao redor do peito. Olha só, ele olhou para a cabeça, irmãos. Sua cabeça, seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Ele olhou para os olhos olhos como uma chama de fogo. Os seus pés reluziam como metal, quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como voz de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada com 2 gumes afiados. E ele disse assim, seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que eu admirei, caí aos seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Ele viu a face do Senhor naquele momento. Ele viu os olhos de fogo, ele viu o cabelo branco, ele viu o sol brilhando, era o rosto dele, como o sol brilhando. Você entende, irmãos? O que você deseja na sua vida, eu não sei, mas eu desejo conhecer o Senhor. Eu desejo estar perto dele. Eu quero receber revelações do coração dele que ninguém recebe. Nós precisamos disso nesses dias. Nós precisamos parar de consultar Google, YouTube, não sei o que e tantas coisas. Irmãos, vai para o teu quarto, te tranca e busca. Busca. Só saia quando você tiver algo dele para trazer para alguém. Amém?